Tá bom. Então, o que que acontece em relação à loucura? A primeira coisa que nos leva a pensar imagina um planeta de provas e expiação em que a condição dos espíritos que nele residem, no nosso caso, nós, com honrosas exceções, somos espíritos muito comprometidos com o passado delituoso. E, obviamente, também ainda persistimos, a grande maioria de nós, tem uma estatística nos erros, né? Somos recalcitrantes, somos repetitivos, né? Tem uma estatística interessante do André Luiz que ele fala exatamente isso, que a cada 100, 18% voltam reformados dentro daquele planejamento que se comprometeram, né? A estatística é enorme. 34% agravam, né? Mas 18 apenas voltam com o planejamento cumprido. Então, a gente pode deduzir que 74% ou não cumprir o planejamento de forma plena, né? Outros agravados, inclusive, quer dizer, voltaram em situações piores do que quando aqui chegaram. E a gente fica imaginando uma psicosfera, que estamos falando aqui do ponto de vista espiritual, em que a grande maioria esmagadora dos encarnados e também dos desencarnados que interagem, né, com o mundo material, quer dizer, esse mundo espiritual que está em profunda interação, são desses espíritos desequilibrados. Então, imagine a loucura coletiva que não seria se não tivesse a misericórdia divina. Então, até é importante que a gente faça esse exercício de reflexão, para que a gente. Aqui eu estou mais preocupado em darmos evidência à importância do olhar atento de Jesus cotidianamente sobre a terra, que a gente ouve falar, né? Do olhar do Cristo. E imagina a quantidade de fluidos apaziguadores, de fluidos de paz, de serenidade, de harmonia, que são lançadas diretamente, ininterruptamente, sobre essa psicosfera, onde se produz o tempo todo por espíritos desequilibrados, encarnados e desencarnados, e nesses conluios que nós sabemos que a grande maioria esmagadora traz. Então, quando a gente examina que o mundo está uma loucura, nós não estamos distantes da verdade, mas é apenas um, que, um ponto pequenino, já vou aí, Mercedes, um ponto pequenino daquilo que poderia ser se não houvesse a interferência da misericórdia divina. Se nós estivéssemos entregues à mercê da lei de causa e efeito, única e exclusivamente. Por isso é que a importância de Jesus. Não é apenas se traduzir Jesus quando diz diretor do planeta Terra como se fosse uma figura emblemática. Ele exerce a função, e uma função importantíssima mesmo, de fazer essa gestão. Porque dá para imaginar, não dá? Muito fácil da gente imaginar se retirássemos, ficássemos só entregue, todos nós, repito, às leis de causa e efeito, única e exclusivamente. Né? Todos nós, imagina, com todos os agravantes, com todos os desequilíbrios, e ainda tudo isso ainda aumentado com essa psicosfera também desequilibrada de espíritos desencarnados. Aí imagina como nós encontraríamos mesmo mais ou menos aquele cenário de Walking Dead, né? Ao andar pelas cidades. Né? Não acho que é nenhum exagero nós imaginarmos, mas seríamos zumbis mesmo. Né? Os nossos processos de alienação, as psicopatologias atingiriam, né, estágios assim inimagináveis, né? Nós estaríamos aqui. Imagina, se com a misericórdia divina
se ainda o mundo nos assusta, nessa que a gente chama de que o mundo está uma loucura. A nossa companheira Mercedes parece que levantou a mãozinha. Oi, Heraldo, boa Cecilinha, noite fica a atenta aí, todos. Cecilinha. Boa noite, querida. Tudo bem? Deixa eu Tudo só bem. tirar uma dúvida. Nesse caso aqui, quando diz loucura, é uma loucura de momento, de desespero, ou é uma loucura de distúrbio mental, qualquer coisa assim? É distúrbio, porque a gente está usando aquela expressão, veja bem, Ah, é, é loucura, se você for no dicionário, vai falar assim, ó, é um distúrbio, né? Uma alteração mental, ela é caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado, percebe? De uhum. quê? Do indivíduo, dos seus métodos habituais de pensar, de agir, de sentir. Então, a definição. E aí eu estou dizendo o seguinte: a gente tem alguns insights, né? Em que, no dizer de Paulo, o homem velho daquela predomina, e nós somos, muitas das vezes, acometidos, né, por pequenas atitudes de raiva, de irritação. A gente já até conversou sobre isso, né? O Evangelho fala a respeito dos alfinetes, né? É que quando você começa a espetar um alfinetezinho assim na mão, a picadazinha de um alfinete é uma ferroadinha, né? Perfeitamente suportável ali, mas várias no mesmo lugar acaba criando uma ferida. E essa ferida pode abrir uma brecha para bactérias aí oportunistas, e daí para um processo infeccioso, daí né, para uma degeneração celular, daí uma sepsemia, daí até um óbito. Né? Então, a gente sabe que é assim. Então, o que a gente quer dizer com a alfinetadazinha? Por exemplo, a irritação, né? Como é que a gente começa o dia? Outro dia nós falávamos sobre isso no nosso estudo, para que a gente tomasse muito cuidado com as questões das irritações que são pequeninas e começam no dia, né? Por exemplo, aquele dia que você acorda meio atrasado com compromisso, você vai tomar um café correndo e derrama na blusa branca. Você já está atrasado. Então, você tem que correr para trocar, igual a Silvaninha vai trocar o uniforme, chega lá, a outra blusa do uniforme ainda não está passada. Já está atrasado, tem que passar a blusa, né? E aí passa a blusa correndo, chega no ponto do ônibus, o ônibus já foi, aí tem que andar depressa para buscar alternativa, chama o Uber, um aplicativo ele demora. E bom, e para melhorar ainda, você chega no trabalho, seu chefe é tranquilo, que ele nunca chega às 8, ele chega às 9, 9 mesmo. Aquele dia não sabe por que ele decidiu chegar às 5 para as 8. Então, ainda tem isso ainda para ajudar, quer dizer, você é flagrada, né? Chegando tarde ainda, né? Como se não bastasse, amanhã fica insuportável, você se irrita, quer dizer, uma série de pequenas irritações, os alfinetezinhos, né? Aí você sai correndo porque precisa ir ao supermercado comprar uma coisinha no seu horário de almoço. Chega na hora que você passa a mão no carrinho de supermercado, Mercedes, aquele que a rodinha fica travada, né? Você pega logo ele no meio do monte, né? Então ela começa a agarrar e você tem que voltar e enfim. Então essas são os alfinetes. Quando a gente chega no fim do dia, como é que está as pequenas irritações? Elas geraram uma feridazinha, né? Que já é mais comprometedora. Então, a gente se tomou. Aí você tem um acesso, né? Porque você chega em casa depois de um dia como esse, o que acontece? O filho faz uma arte que até ontem era uma gracinha, era uma coisa de criança, você dá nele uma palmada, né? E ainda chuta, pisa no pé do cachorro, ele te morde, e aí pronto. Quer dizer, você ainda fecha o dia com chave de ouro, quer dizer, imagina, né? Então, tudo isso aconteceu porque começou lá na pequena irritação que o café caiu na blusa, né? Iniciou de manhã. Nós temos que ficar muito atentos a essas pequenas que acabam produzindo potencialmente reações aí dignas de loucura, né? Observadas e vistas por alguém de forma
isolada em determinado contexto, são situações desequilibradas, né? Às vezes nós temos esse rompante no trânsito, num atendimento no comércio, em que achamos que fomos mal atendidos, em alguém que fura uma fila lá na nossa frente, e aí a gente vê, e esses acessos momentâneos, eles têm graus, né? Que vai depender muito de quantas alfinetadas e há quanto tempo o indivíduo tem tomando essas pequenas alfinetadas. Quer dizer, então, quando a pressão já está na tampa, não é? Eu ia até dizer que no fim do dia você ainda tem a notícia que a sogra chegou para ficar 30 dias na sua casa. Mas isso aí é brincadeira. Então, para muitos é motivo de maior alegria do mundo. Então, na verdade, a gente vai falar aqui dessa loucura, não dessas que são frutos, né, momentâneos. Por quê? Porque para essas irritações, né, a gente sempre encontra indivíduos que, de certa forma, potencializam isso em nós. Né? É bom que a gente diga isso. Potencializam em nós, né? Pelos mais variados motivos, que vão desde espíritos zombeteiros, brincalhões, a espíritos comprometidos em processos de vingança com a nossa própria existência. E se aproveitam exatamente desses momentos em que as vibrações estão mais favoráveis aos seus padrões vibratórios desarmonizados e desequilibrados, e que, portanto, fica muito mais fácil se ligar a nós, né, no processo. Então, nós agimos, na grande maioria das vezes, após uma sequência de pequenas irritações, nessas explosões, nós agimos como autômatos mesmo. Né? Nós agimos manobrados por uma série de espíritos ou pela intervenção de alguns espíritos. Agora, isso também sendo repercutido, né, por anos e anos na nossa existência, claro que pode nos levar a um processo de degeneração psíquica, né? E que, muitas das vezes, conjugada com as predisposições orgânicas, que a gente tem vai falar que hoje interessa a questão espiritual, imagina o prato cheio que é. Né? Existe a predisposição. Então, você vê, tem indivíduos que, muitas das vezes, o comportamento é um comportamento ansioso, desequilibrado, normalmente. Então, é muito fácil esperar dele comportamentos de explosão, de violência. Né? E que isso, repetido várias vezes, forma-lhe, né, um comportamento predominante, violento, explosivo. Né? Enfim, dá para a gente entender bem esse processo, principalmente se nós admitirmos essa interferência espiritual externa, né? que se acopla e que ajuda a potencializar pelos mais variados, digamos assim, planejamentos, pelas mais variadas intenções, né? que vão desde as simples brincadeiras irresponsáveis até a verdadeiros projetos aí de vingança ou de comprometimento com a nossa derrocada, com a nossa derrota. E, claro, que muitas das vezes está inserido no contexto desse evento lamentável que nós sabemos, e que é o que a gente vai falar um pouquinho, que está muito ligado ao processo de loucura, que vem a ser o suicídio. Do ponto de vista espiritual, a gente também precisa entender que nós temos informações sobre o mundo espiritual a respeito do suicídio, elas são muito, digamos assim, recentes, né? Se vocês pegarem a introdução lá do livro Memória do Suicida, em que a dona Ivone ela faz um pequeno relato ali sobre como tudo começou, em que ela faz ali uma homenagem muito justa ao espírito que por mais de 20 anos deu suporte a ela, que ali também brota uma passagem muito bacana, que vale a pena a gente rememorar aqui, em que ela fala do Leon Denis.
e que durante 20 anos lá no Centro Espírita de Lavras, né, começou com ela lá numa sessão, numa fazenda lá, do coronel seu fulano lá, enfim, e que o Leon Denis começa a dar suporte a ela. E, curiosamente, por que o Leon Denis, né? Ela fala ali na introdução, se vocês forem dar uma olhadinha depois, é importante ler a introdução, quem tiver com preguiça de ler o Memória do Suicídio, ou já leu e esqueceu, vocês vão ver que ela fala o seguinte, única e exclusivamente porque o Leon Denis, ele deixa isso, né, para todos os espíritas, que ele estaria à disposição, né, quando desencarnasse, de todos aqueles e se Deus permitisse, ele dizia isso, a todos aqueles que o evocassem. Né? E ela faz esse tipo de consideração, dizendo que ela se lembrou disso e pediu, e ele, durante 20 anos, realmente cumpriu. Ele não falou isso para ela, né? Ele falou de uma forma geral para os espíritas, né? Mas no sentido de mostrar a imortalidade da alma, né? De que ele estaria ali, né? Como espírito missionário, etc. E tal. Então é curioso, ele vem para Minas Gerais, lá no interior, dar suporte do ponto de vista espiritual. E isso começa lá pelos idos de 1926, vamos chamar assim, né? E que logo depois ela também começa a ter um contato, mas aí já há uma ligação de alma, né? Que ela mesmo fala com o Camilo Castelo Branco, né? Em que ele há com ela já uma ligação, e depois a gente fica sabendo, até pelos romances, enfim. E dali brota um processo que não é uma psicografia, se a gente olhar com carinho aquelas anotações. Olha que coisa curiosa. Estou abrindo um parênteses para falar dessas curiosidades sobre essa obra monumental, né? Que ela fala o seguinte: não foi uma psicografia, basicamente. Ela era levada a vivenciar as cenas. Claro, mas aí a gente fica sabendo depois, que quando ela escreve toda, né, aquela trilogia, todos os livros a respeito aí dessa saga, né, de algumas das suas existências, de que ela trazia o germe do suicídio, né? Ela havia sido uma suicida, né? Reiteradas vezes. E aí, obviamente, esse material estava dentro dela, né? E que os espíritos ali, por um processo que a gente já viu em outras obras, o André consegue fazer esse tipo de anamnese, né? Retirando o próprio. E ela ia sendo conduzida e eles produziam aquelas cenas, enfim, né? O Camilo Castelo Branco e tal. E aí vem as grandes informações que até então não tinha, né? Não existia informação sobre como é a questão do suicídio. O que tinha era essa aí, por exemplo, 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha, pela impossibilidade que ele se vê de se manifestar livremente, né? E aí ele procura a morte para quebrar os seus grilhões. Está lá, 376. Então, realmente, os espíritos respondiam, né, no Livro dos Espíritos, de uma forma bem sucinta, mas dando todas as indicações. Depois da morte, a 377. Então, pode olhar aí. O espírito alienado se ressente do desarranjo lá das suas faculdades? Está lá a resposta. Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte. Não é assim que fala lá? Né? Até se desligar completamente da matéria. Quer dizer, de uma forma geral, é isso mesmo. Né? Assim como o homem que desperta vai se ressentir, né? Do sono, aquela coisa, eu estou acordando ainda, né? Onde estou, né? Então, realmente é isso, mas ela pega esses instantes ali, memória de suicida, e desdobra ali em características, né, minúcias ali. Quer dizer, e a gente, quer dizer, esse tipo de informação detalhada, né, não tinha, não tinha. Né? O que acontece com o suicídio? Eles devem estar lá se ressentindo, sofrendo, mas nós não tínhamos uma visão do Vale dos Réprobos, né? Nós não tínhamos essa questão, né? Nós não tínhamos aí, em seguida, a 378, que fala as consequências no cérebro, né? Do espírito depois da morte, né?
ele fala lá, né, como uma recordação, ele vai falar do peso, né, que como se fosse um peso que oprime o espírito, né, que ele desencarna sem nenhuma compreensão, né, principalmente um momento de loucura. E aí a gente vai ver depois até o detalhamento disso, que a própria Ivone fala, né, não só no Memória do Suicida, mas ela vai falar também em outras obras, a respeito daquele instante final, às vezes, do ato de extrema, o ato extremo, né? Muitas das vezes o espírito obsessor acompanha até aquele momento e dizem os espíritos, né, na literatura, que eles, de uma forma geral, se desligam momentos antes do ato fatal final para que o suicida ele recobre naquele átimo final a consciência do que ele está fazendo com ele mesmo. Diz os espíritos que talvez até para se eximir de uma certa culpa, né? Que embora permaneça, né? Como copartícipe, né? Mas de se eximir, né? Porque senão esse ato, se ele levasse o suicida no processo todo de inconsciência até o final, né? Você teria um atenuante aí, né? Então, na verdade, eles já vou aí, Luciano. Na verdade, ele fala isso, né? Tanto que a questão 378 ela faz um paralelo do tempo da loucura, né, que é do processo obsessivo, né? Vai ver que ele fala, quanto mais tempo vai durar esse processo aí de loucura terreno, né, é diretamente proporcional a esse período de perturbação, de incerteza, não é? É isso que trata a 378 aí, né? A esse constrangimento depois da morte, né? Então, o espírito, uma vez liberto do corpo, ele passa ainda vivenciar os laços que o prendiam. Tá vendo? De uma forma geral, é isso mesmo, mas a forma detalhada que vem na memória do suicida que é fantástica, né? Então, a gente está falando das causas espirituais, né? Que são as mais frequentes, que são aí as perturbações do próprio espírito, né? E por que isso? Por causa das irritações. E o que são, na verdade, essas pequenas irritações também? Isso é uma forma bem clara para nós, se nós analisarmos, né? Da nossa incompetência ainda de saber lidar com determinados problemas ou situações da vida, né? E é exatamente por não saber lidar com essa situação. E nós estamos falando das coisas mais pueris, né? Do café derramado na blusa, da rodinha do carrinho de supermercado está que tá torta lá e que não roda, não é? Nós estamos falando das coisas mais que geram um processo de irritação, que isso também é bom. O lado bom de ver isso é essa análise da nossa imaturidade, né? A nossa imaturidade. Se a gente pegar aquilo que nos irrita no dia a dia, são atos, são situações muito irrelevantes, né? Elas tomam, a gente fala, mas olha, aquilo foi a gota d'água, né? Na verdade. Então, foi a série de alfinetadas, assim. Então, essas perturbações é porque nós não temos mesmo ainda essa maturidade, não sabemos lidar com determinados problemas ou situações da vida. Porque numa condição de espírito, veja bem, vê se faz todo sentido. Não esqueci de você não, Lu, já vou. No sentido de saber lidar, qual é a condição de espíritos, né, de expiação e provas? Qual é a condição? Nós não temos ferramentas ainda suficientes para passarmos por processos reencarnatórios harmônicos e estabilizados. Então, como é que é a nossa trajetória? Ela então são momentos, tem dia que o bicho está pegando, aí a gente alterna com momentos um pouco mais felizes, aí a gente alterna com momentos, né, de muitas variáveis. É assim, não é nós estamos num planeta de expiação e prova, não é um planeta de regeneração, não é um mundo feliz em que as coisas estão equilibradas, né? E que a gente tenha maturidade suficiente espiritual de já ter construído em nós ferramentas, né? De lidar, né?
desenvolvido mais a nossa adaptabilidade, né? Então, realmente, essa instabilidade, ou seja, essa nossa incompetência de lidar com os problemas, essas situações da vida, o que é que acaba acontecendo? Isso é óbvio, por lei de atração. A gente acaba atraindo quem? Espíritos desarmonizados que vão fazer o quê? Agravar o estado de perturbação. É óbvio. Né? Então, eles vêm compor um processo de desarmonização na verdade, eles vão potencializar isso. Né? É essa loucura, Mercedes, em que a gente conversou esse tempo todo, que o Kardec coloca junto com o suicídio aí como possível de serem evitados pelo conhecimento espírita. Isso que é o que nos interessa falarmos aqui hoje. Né? Então, esse tipo de loucura, né, que está muito interligada, né, digamos assim, aos processos de suicídio, que são possíveis de ser evitados aí com os conhecimentos espírita, né? Então, finalizando aqui para eu poder falar, dar a palavra para o Lu, que a gente poderia dizer que loucura e suicídio, elas derivam, são consequência de quê? As fraquezas nossas em enfrentar as vicissitudes, não é? As aflições naturais, né? Que é ainda característica de espíritos harmonizados, em planetas desarmonizados, né? O mundo de expiações e provas nós temos ali, são aflições naturais, não é isso? Porque nós estamos em processo evolutivo, né? Então, ou seja, ainda muito imperfeito no que diz respeito ao desenvolvimento moral. Luciano, meu queridão, desculpa aí a bola aí. Oi, Heraldo, a todos amigos, boa noite. Ouvindo você falar agora e pegando as questões 375, 376 e 378, posso estar enganado, mas essa parte do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, no Pentateuco, ela deu origem, salvo engano, ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns, perdão. E, né, na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec faz um esforço muito grande para falar da mediunidade para todos, né? Que todos nós somos médiuns, né? Então, posso falar por mim que até então eu achava que o Livro dos Médiuns era mais dedicado aos médiuns que produzem fenômenos de mediunidade ostensiva, seja psicofonia, seja psicografia, seja a vidência, enfim, né? Mas não, o Kardec faz um esforço muito grande para colocarmos à parte que todos nós somos médiuns, né? Em maior ou menor grau. E eu acho que o que você falou em relação a essa questão das nossas loucuras, né? Ou cotidianas, ou semanais, ou mensais, enfim, né? Está associada também diretamente a essa questão da sintonia com esses irmãos sofredores, que às vezes não são nem obsessores, mas são sofredores, né? Que estão ao nosso lado e vêm nos acoplar a partir de algo que existe em nós também, né? E fomentar esses momentos que você falou aí de desarmonia, que geram rompantes, né? Vamos colocar assim, de desequilíbrio mesmo, né? E a questão que eu coloco, Heraldo, para você, se você puder me ajudar, é o seguinte: uma pessoa, né, um ser como nós, né, caminhante, né, que dá brecha, né, para esses momentos ao longo de uma vida, de maneira homeopática, vamos colocando assim, né, essas conexões, desequilíbrios homeopáticos ao longo de uma vida, que somado ao longo de uma vida é muita coisa, né? Isso também levando à degeneração da saúde física, principalmente também, né? A pessoa irritadiça, né? Caracterizado também como suicídio indireto, né? Não sei, né? Mas suicídio indireto. E no plano espiritual, o tempo de recuperação, né, nosso no plano espiritual é proporcional também ao tempo de perturbação aqui na Terra, nesse sentido. Então, não estou falando de uma existência inteira aqui na Terra, e um tempo longo também, né, no plano espiritual, até haver, aí estou falando de mediunidade, um equilíbrio dessa mediunidade, porque se é médium aqui, é médium também lá, né? Então, vai sofrer também influência dos irmãos desequilibrados também no plano espiritual, né? Se não cuidar disso também lá. Então, essa questão que eu coloco para você, não sei se é uma questão também. É boa a questão.
vamos partir da seguinte premissa. O que é que a doutrina espírita nos demonstra? Ela nos demonstra que cada um de nós é responsável pelo que é. Ou seja, cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Concorda? Ou seja, durante toda a nossa evolução, nós somos herdeiros de nós mesmos, através de vidas sucessivas e de lei de causa e efeito. Ou seja, pelas escolhas que fazemos, pelas decisões que tomamos, pelos comportamentos que adotamos. Então, ou seja, isso que é a grande diferencial da doutrina espírita. Para mim, esse é um ponto de parada obrigatório em qualquer discussão filosófica a respeito da doutrina espírita, que diferencia e demais, né, esse ponto. Quer dizer, para a doutrina espírita, nós somos herdeiros, cada um é herdeiro de si mesmo. Pronto. Né? Ou seja, cada um é responsável pelo que é. O que eu sou, o que eu vivo, o que eu passo, tem única e exclusiva responsabilidade de mim mesmo. Tá certo? Então, essa é a primeira. A segunda, e obviamente, que é essa busca que todos nós estamos, que é o porquê aqui estamos. Por que vivemos? Né? Qual é o objetivo principal da nossa existência? Tirando todos esses penduricalhos, né, dos objetivos de vida, material, etc. e tal, mas, em essência, nós nos aproximarmos daquele modelo do indivíduo moral, moralmente equilibrado. Né? Na nossa visão hoje aqui, nós sabemos por palavras, por semântica, o que representa o mundo dos espíritos superiores, felizes, que a gente chama de perfeitos, né? Mas dentro do que nós podemos abarcar ainda com o pensamento, há digamos assim, algumas referências que para nós o indivíduo moralizado, o indivíduo evangelizado, né, segundo os preceitos e a ética do Cristo. Então, isso é basicamente o motor de tudo isso se chama vontade. Vontade, ou seja, a vontade que nós exercemos para executar determinados comportamentos. Por exemplo, nós somos egoístas, nos portamos como egoístas, como orgulhosos, pela nossa vontade. Não é verdade? Nós achamos, né? Nós encontramos determinadas justificativas em nós para os nossos comportamentos. Até que, às vezes, vai batendo, né, um arrependimento aqui, outro ali, quando nós começamos a olhar que, na nossa trajetória, o nosso legado tem sido como se tivesse passado um tsunami. Nós rompemos pontes, nós quebramos elos, nós produzimos... Quer dizer, de certa forma, nós desempenhamos papéis assim, em que as nossas trajetórias foram daqueles que fizeram sofrer, produziram sofrimento, né, de alguma forma. Né? Agora, essa mesma vontade que nós exercemos, né, ou que nós exercitamos, egoísmo e orgulho, não é a mesma vontade que a gente poderia acionar para eliminá-los? Não é exatamente a mesma? Questão de direção? Sim, ou seja, é uma questão de subordinação. E aí fala, qual é o papel do verdadeiro cristão? É a subordinação, a resignação aos desígnios divinos. É quando nós nos subordinamos resignadamente às consequências. Eu estou falando já de consequências, que são reações. As consequências, o que? Nesse caso, difíceis e desagradáveis que produzimos. Aí é a mesma vontade. Porque, primeiro, vamos analisar, todos nós temos o quê? Amigos encarnados e desencarnados que nos auxiliam. Sim ou não? Se temos amigos aqui. Mesmo que o nego diga, eu tenho poucos, são raros, a gente ouve muito isso aí e tal. Mas temos amigos encarnados e temos amigos encarnados. Neste plano ou no outro plano, né? Que sempre tem nos dado suporte.
né, nessa nossa luta, seja a luta interior, seja a luta externa, né, nos amparando também, né? Outra questão em que o Espiritismo nos coloca de bandeja também, que a gente tem que botar nessa nossa conversa, a continuidade da vida além do corpo físico. O que isso pode nos propiciar? Para mim, fica claro que isso nos dá o quê? Os melhores motivos para quê? Para que a gente não se abata mediante a infortúnios terrestres, ao dia a dia. Quer motivo melhor do que a certeza da imortalidade da alma, da continuidade após a morte, das reencarnações sucessivas? Aí é que se torna fútil. Muitas das vezes a gente ter comportamentos assim que geram pânico. Ai, meu Deus, se eu morrer agora, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? Como é que fica isso? Quer dizer, esse pânico, não é? Então, a imortalidade da alma, para mim, e é importante que a gente reflita sobre isso, nos dão os melhores motivos para a gente não desanimar, mediante a dificuldade, né? Por quê? Porque já é um elemento fantástico que atenua se nós começarmos a observar que as nossas opções, né, vamos dizer assim, né, que nos acontecem, na verdade, são oportunidades o quê? De renovação interior. Não é verdade? Ó, é um aprendizado constante, não é assim? Quanto mais enfrentamos desafios, mais saímos fortalecidos. E, principalmente, surge a melhor forma, né, que a gente capta nesse aprendizagem, que são as virtudes ensinadas por Jesus para cada um de nós. Né? Porque a gente passa a compreender, primeiro, a vida na Terra é passageira. Essa aí é uma questão, ponto pacífico entre nós, não é isso? Diante da eternidade, então, aí que... Né? E aí as vicissitudes e essas dificuldades, elas ficam o quê? Minimizadas microscopicamente. Né? Então, esse é o exercício que a gente precisa começar a fazer, porque não tem. Isso é que Jesus dizia: ó, você não pode ser frio, morno, ou é frio ou é quente. Ou a filosofia espírita, né? A gente tem que se amparar na lógica da doutrina espírita para reforçar as nossas convicções, ou não. Não tem morno. Não tem morno, quer dizer, eu só sou espírita lá no centro, onde receber o passe, as terapêuticas, depois na minha vida do dia a dia eu sou morno, sou vacilante, não reflito, né? Então, o falar é sim, sim, não, não. O comportamento é sim, sim, não, não. Claro que nós temos dificuldade de entendimento, mas quantas vezes nós temos as lições diárias, inúmeras vezes, e repetidas, né? Muitas das, por exemplo, é grande, não é pouca, não. O quê? É a maioria, se a gente for pensar, na nossa vida, que nós não temos soluções para a nossa vida. Né? Muitas das vezes elas amenizam um pouquinho de pronto, mas elas persistem, voltam, que é o que a gente costuma dizer: nossa, mas pobre não dá sorte mesmo, né? Não é verdade? Então, porque elas são o quê? Estão presentes. Tem situações que nem amenizar não amenizam. Aí a gente fala: não sou filho de Deus, sou filho de criação. O outro lá, as coisas melhoram, né? O outro passa uma existência tão difícil, né? E muitas das vezes elas nem amenizam, né? Mas elas podem estar iniciando um processo de evolução. Não é verdade? Então, a gente precisa, né? Agora, para isso, a gente vai ter que tocar num assunto que realmente a gente não quer, a gente quer soluções rápidas, né? Já vi a Celinha levantou a mão, já vou, Celinha. Na verdade,
e a gente quer a solução rápida, né? Porque tem que haver um esforço de vivência onde? Na calma, na paciência, na resignação ensinada por Jesus. Aí muda tudo de figura. Calma. Você imagina a gente passando um momento difícil e ouvir do guia protetor, ouvir das entidades venerantes. Calma. Paciência. Porque o trabalho de evolução espiritual é um trabalho que o Manuel Filomeno fala isso, de séculos. O Emmanuel também fala. De séculos, ó, paciência, paciência, paciência. Ninguém vai sentar, ele usa esse exemplo, ninguém vai sentar como senta num banco escolar aí, fica 4, 5 anos e sai de lá certificado. Não é assim a reencarnação. Nossa, é trabalho de séculos de transformação. A transformação para o ser evangelizado é um trabalho de séculos, que temos que conviver mesmo, né? Com a calma, com a paciência, com a resignação ensinados por Jesus. Quando Jesus disse que temos que ser resignados, temos que ser pacientes, temos que ser calmos, não é assim? Né? E o Espiritismo veio esclarecer isso ainda para nós, quer dizer, por quê? Olha lá, que coisa interessante. Jesus apregoava esses conceitos. E aí vem o Consolador. O que é o Consolador? Calma, paciência. Ó, é assim? E por fim, para terminar, para rodar a bola para a Celinha aí, por que Kardec coloca a loucura e o suicídio junto? Também, aí o Luciano já falou isso, por que ele deu a importância ao livro dos médios? Ah, esse tópico. Por quê? Porque tanto o suicídio quanto a loucura, eles surgem como uma consequência de quê? Da nossa suposta, entre aspas, impossibilidade em aceitar, né? Em enfrentamento dos nossos problemas. Essa nossa impossibilidade de aceitação, de enfrentamento, né, dos nossos problemas, principalmente pelo nosso complexo de vítima, de nos julgarmos sempre piores do que os outros, né? O nosso problema é pior do que o outro, né? São insolúveis. É exatamente daí que surge o quê? A loucura e o suicídio. Celinha. Ô, Heraldo, eu acho que alguém colocou a 375 aí, que foi muito oportuno. Eu acho que é interessante você ler para nós, refletidamente, a 375, porque ela vai dar, como você começou na 376, aí na hora do Kardec definir algumas questões da loucura, eu acho que era interessante você abordar a 375, porque ela vai fechar um pouquinho com o que você estava falando. Por quê? E aí a minha pergunta mas eu acho que vai ser importante você ler a 375 antes de me responder, por que nós chegamos aí no que o Kardec fala na 375. Então, tudo isso Celinha, que você falou nos leva às consequências de sermos o que ele fala aí na 375. É ou não é? Vamos lá ver. então vou pedir a ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida TT para ler. Imagina se eu vou ler com a TT. Não pode, né? Esse lugar é meu. Eu vou só tirar a tela, porque eu tenho que ficar muito perto da então vou fechar a imagem. Qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos
e eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagine agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Letra A. E, Paro aqui ou continuo? pode ler. Letra A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Perfeito. Perfeito. Então, veja bem, né? Volta 375, por favor, para o Heraldo Isso. poder acompanhando. Não, eu li aqui. A grande questão é que a gente viu exatamente são as impressões ali, como ele diz, que nos cabe. O que a gente precisa depreender, olha só, tem uma frase, uma colocação de Kardec que é muito conhecida, quando ele traduz fé, e ele coloca um elemento que diferencia a fé, né? A fé espírita, que é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então, quer dizer, uma fé raciocinada, né? Que a gente costuma dizer aí. Então, a gente, primeiro, para que isso aí que está na 375 aconteça, a gente vê por que o homem enlouquece quando ele abdica da razão. Percebe? Então, quando a gente abdica realmente da razão, desequilibra o campo mental, né? E acaba se entregando, de certa forma, passivamente às influências externas, vamos chamar assim, né? E essas influências externas, é claro que elas encontram ressonância aonde? Nos sentimentos desequilibrados. Tem que encontrar, claro, ressonância, né? Agora, para sair desse estado, isso, obviamente, porque tem aqueles que conseguem, de certa forma, voltar a um comportamento saudável, se a gente pode sair assim, né? Mas aí depende de uma série de fatores, do tempo em que essas impressões estiveram ali, o tempo, a profundidade, né? Os desarranjos provocados, o legado, as lembranças, uma série de fatores aí. Mas ele também se suicida, né? Também tirando aqueles por embriaguez, né? Quanto também se torna incapaz de raciocinar. Não é verdade? O que é isso? É o indivíduo que não vê a saída para os infortúnios. Então, ele vem alimentando isso. Eu não tenho saída, né? O único caminho para mim é a porta da morte, né? Porque ele julga ser o fim da vida. Então, quando se abre a mão, de certa forma, do raciocínio, né, a loucura se instala e o suicídio também, né? A doutrina espírita, ela acaba tendo um papel de fundamental importância, por quê?
né? Aí eu vou na questão que o Luciano falou lá, que eu ia falar, acabei me enveredando aqui, que é a questão do suicídio indireto. Que até então também esse conceito não se tinha muito lá no Memória do Suicida. A gente foi discutir um pouco mais depois, né? Então, na verdade, quando o homem, por exemplo, age, quando nós agimos com desprezo, vamos falar das coisas mais simples, com os cuidados do corpo, da saúde, que é, digamos assim, a adoção dos vícios, né, materiais, é um suicídio direto. Aos vícios espirituais, suicídio direto. Ou seja, do ponto de vista material é fácil, daquilo que nos intoxica, daquilo que nos envenena, aquilo é certo. Agora, dos vícios espirituais, quais são? Estar sempre irritado, colérico, impaciente. As pessoas precisam fazer uma autoanálise. Puxa vida, eu ando impaciente. Mas muito impaciente, isso é recorrente. Eu estou sem paciência, não é? A gente fala, nossa, eu estou sem paciência, eu não estou aguentando, né? Ou qualquer coisa, ele está irritando, ele está explodindo, né? Que é claro que a gente sabe que isso também concorre com o desequilíbrio orgânico, não é isso? Também leva ao desencarne prematuro. E se é prematuro, é sem dúvida alguma o que a doutrina considera um suicídio indireto, que é o que o Luciano, nas suas observações, tocou nesse assunto. Então, né, a nós da doutrina espírita, profitentes da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita, que aqui estamos às quintas-feiras, mesmo que de forma ainda muito pequena, homeopática, que está dentro da nossa condição, e aí, nesse caso de limitação, estou falando de mim mesmo, a gente não pode se esquecer que o entendimento desses, digamos, desses ensinamentos espíritas, né, demonstrando a continuidade da vida do além-túmulo, para nós, né, nos chamando a atenção, a individualidade consciente do espírito, somos um ser único, né? Individuais, consciente, né? Temos as nossas conquistas, né? Embora possuidores aí de uma imperfeição, né? Vamos continuar nos aperfeiçoando, esse é o processo, né? E isso, no meu modo de ver, começa a combater e até mesmo a retirar o principal motivo do suicídio. Eu sou espírito imortal, tenho as minhas imperfeições, né? Sou essa individualidade que não vai, tem uma vida só, mas tenho várias existências. Entrei na vida uma vez para não sair dela jamais, né? Então, eu trouxe até para a gente finalizar, está faltando aí 3 minutos, deixa eu ver, eu achei aqui um texto da Joana de Ângeles, né, naquela sua linha mais psicológica, em que ela chama é um alerta, né? É um livro lá psicografado pela Joana, em que ela fala de situações mesmo do dia a dia, e que é para a gente prestar atenção. Isso devia ser um indicativo para a gente, depois eu boto no grupo aí, imprimir ou botar no celular, quem gosta de consultar, e botar um papelzinho aí no banheiro, sei lá, pregado aí, para a gente dar uma olhada, porque ela vai falar de algumas situações cotidianas aí, né? Então, se vocês me permitem, eu vou ler aqui. É muito legal esse texto aqui. Eu digo legal no sentido assim, ele é muito rico e ele é muito, muito consciente, muito realista. E é exatamente isso a Joana toca com profundidade. Olha só, ela começa falando da tristeza. A tristeza que agasalhas, levando-te à mortificação interior, de que não te consegues libertar, é fator destrutivo dos alicerces da tua personalidade.
é bem fácil de entender, né? Aquele sentimento de tristeza que você não sabe explicar, né? Sempre. A mágoa, que conservas como ácido, que te corrói os tecidos do sentimento, constitui um material, né, o morbo, que em breve terminará por vencer as tuas resistências. A rebeldia sistemática que te agrilhoas, que te prende, transformará as tuas aspirações duramente acalentadas em resíduos de infelicidade e tormento infindável. Defrontas os problemas que se manifestam no teu dia a dia entre a irritação e o desespero, estabelecendo matrizes de aflições que te conduzirão ao autoaniquilamento. Essa melancolia que te busca os painéis da mente, tecendo as malhas da depressão, é sinal de alarme que não podes desconsiderar. Essa aflição que se agiganta, dominando-te o equipamento nervoso, convida-te a uma mudança de atitude que não deves postergar, adiar. Isto que te consome, desaparecendo e ressurgindo em roupagens de configuração nova, é desafio que deves enfrentar com coragem, estoicismo, para saíres da harmonia. E em seguida lá, a Joana de Ângeles, né, dá o seguinte aviso: sejam quais forem os fatores afligentes ou depressivos que te cheguem, convidando-te ao cultivo do pessimismo ou da irritabilidade, não devem encontrar guarida nos teus painéis mentais. Problemas e dificuldades representam prova com que crescemos na direção da vida. Desse modo, realiza a higiene mental através da preservação do otimismo e da irrestrita confiança em Deus. E quando a vida te parecer sem objetivos, diz ela, e estiveres a ponto de cair, renova os teus conceitos e ora, buscando a inspiração divina, aurindo então a força que te propiciará sair do ocaso emocional e transformará os teus problemas em ação de benemerência para os teus irmãos, descobrindo, por fim, que a linguagem universal do bem é a terapia preventiva e curadora para o suicídio e a loucura. Joana falou aqui e está falado, Senhor. Então, muito importante, porque quando eu pedi para que você lesse a questão 375, em que o Kardec fala, né, que a gente já traz no corpo as marcas que nos impossibilitam determinadas reações, e a gente, no caso da loucura, às vezes as deficiências do cérebro, mas a gente construiu isso. Então, é assim que a gente constrói a loucura. Quando a gente não suporta essas, então, muito oportuna essa mensagem da Joana, que você colocou, quando a gente não exclui essas intemperanças nossas,
antes que elas se tornem loucuras. Porque isso depois vai se agravando e vai se manifestar, às vezes, em várias vidas. E depois, para a gente se livrar disso, é uma luta muito grande. É como o vício, né? Então, são as viciações. Então, é muito importante isso mesmo, que a gente combater a tristeza, a irritação, esses determinados sentimentos, logo que eles começam, para que eles não tragam os desequilíbrios mentais que uma hora podem se tornar loucura ou demência, né? Muito bom, Heraldo. Muito obrigada. Que Jesus te ilumine muito. E agora nós vamos vibrar. Celinha, eu deixei aí, desculpa interromper, no grupo aí o texto da Joana. Já está aí. Tá bom, Heraldo. Muito